O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Naquele tempo, ao passar, Jesus viu um homem cego de nascença. Cuspiu no chão, fez lama com saliva, colocou-a sobre os olhos do cego. E disse-lhe: vai lavar-te na piscina de Siloé. O cego foi, lavou-se e voltou enxergando. Os vizinhos e aqueles que costumavam ver o cego, pois ele era mendigo, diziam: não é aquele que ficava pedindo esmolas? Uns diziam: sim, é ele. Outros afirmavam: não é ele, mas alguém parecido com ele. Ele, porém, dizia: sou eu mesmo. Levaram então aos fariseus o homem que tinha sido cego. Ora, era sábado, o dia em que Jesus tinha feito lama e aberto os olhos do cego. Novamente, então, perguntaram os fariseus como tinha recuperado a vista. Respondeu-lhes: colocou lama sobre meus olhos, fui lavar-me e agora vejo. Disseram então alguns dos fariseus: esse homem não vem de Deus, pois não guarda o sábado. Como pode um pecador fazer tais sinais? E havia divergência entre eles. Perguntaram outra vez ao cego: e tu, que dizes daquele que te abriu os olhos? Respondeu: é um profeta. Os fariseus disseram-lhe: tu nasceste todo no pecado e está nos ensinando? E expulsaram-no da comunidade. Jesus soube o que tinham expulsado e, encontrando, perguntou: acreditas no Filho do Homem? Respondeu ele: quem é, Senhor, para que eu creia nele? Jesus disse: tu o estás vendo, é aquele que está falando contigo. Exclamou ele: eu creio, Senhor, e prostrou-se diante de Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Estimados irmãos e irmãs desta comunidade, Jesus é luz para nós, para a nossa vida e para o mundo. Eu saúdo o Padre Lianor Moreski, que está aqui conosco, que me acolheu. Muito obrigado, que bom. O ano passado, eu ia muitas vezes no domingo lá almoçar com ele. De vez em quando ele me mandava um WhatsApp: vem almoçar, que estou fazendo um peixe. Então nós íamos, eu e mais o meu amigo, que nós éramos companheiros de viagem. Melhor, né? Sim, sim. Certo. Então, saúdo também o nosso colega, o Marcelo Dalmagro, que está aqui, que o ano passado me acompanhou algumas vezes também, né? Muito bem. Hoje nós vamos olhar para Jesus Cristo, que faz o quê? Que cura alguém que é cego, né? Olhamos para Ele. Estamos no caminho da luz. Como cegos, olhamos para a luz. Estamos no tempo da Quaresma. Este é o caminho que Deus nos prepara hoje e sempre para irmos ao encontro daquele que vem até nós. Tudo hoje nos fala do sacramento do batismo. Todo o encontro, aquilo que é feito, aquilo que Jesus aplica nos olhos, aquilo que Ele manda fazer, é do batismo que nós estamos falando. Como símbolos da terra e da luz,
da escuridão e da claridade, da água e do caminho para enxergar, da cegueira para ver com lucidez. São todos símbolos que se referem, portanto, ao batismo. Água e luz são símbolos do batismo, que na igreja primitiva era chamado de iluminação. A luz é Cristo, que vê as pessoas como são, bem humanas, santos e pecadores, como nós temos que ser em todos os tempos de nossa vida. A cegueira tinha também um sentido figurado ou espiritual, se nós quisermos. Lembrava a atitude orgulhosa daqueles que se julgavam autossuficientes. Lembrava a atitude dos que ignoravam a virtude e a verdade. Ou ainda, as atitudes daqueles que, conhecendo a Deus, eram mornos no seu coração. A cura da cegueira tinha também um sentido simbólico, recolocar a humildade e a simplicidade como virtudes que conduziam os discípulos. Reaquecer, reavivar e ter piedade a ponto de que poder considerar-se outro Cristo na continuação da sua obra salvadora. Isto trata-se de reimplantar o amor fraterno como o primeiro dos mandamentos, de tal maneira que o amor a Deus se condicionasse no amor ao próximo. Os sacramentos, especialmente o batismo, são sinais visíveis. O batismo, sobretudo, que é o primeiro deles, são sinais visíveis da graça dada por Jesus. Falamos dele porque daqui a 2 semanas já está na hora de batizar. Tem alguém sendo preparado para ser batizado no sábado, aleluia? Aqui não, né? Não, só depois. Então tá bom. Né? Então, uma vez, quando essas leituras eram usadas para preparar as pessoas, porque no sábado de aleluia, então se batizava, então nós batizávamos naquele dia. De nada nos curam sinais da água do batismo se o Cristo não conseguir nos tocar primeiro. No prefácio da missa de hoje, nós rezamos assim: pelo mistério da encarnação, Jesus conduziu à luz da fé a humanidade que caminhava nas trevas. Essa é a oração que nós fazemos. A sua encarnação significou luz nas trevas e trouxe a dignidade de filhos e filhas de Deus. Esse é também o significado da vela acesa, que o padre, os pais e os padrinhos colocam na mão do neobatizado, né? Quando acende a vela, entrega, a tua vida vai ser iluminada, porque tu recebeste alguém que é luz para a tua vida sempre. O caminho daquele que é batizado é um processo lento. Quanto tempo demoramos para nos dar conta que nós somos cristãos e que nós agora chegamos à maturidade de nossa vida de fé? Alguns aos 10 anos já se encontram, mais ou menos com uma certa maturidade. Outros com 20, e estamos ainda a caminho. Eu tenho mais de 50, estou a caminho ainda buscando essa maturidade da nossa fé em Jesus Cristo. Temos que caminhar a vida toda. Primeiro, o cego obedece, o que significa uma atitude de humildade, de confiança, de esperança, sem as quais não há caminho de acesso ao Senhor. Depois, em segundo lugar, pensa que Jesus deve ser um profeta. Esse deve ser um profeta. Ainda, deve ser aquele que Deus enviaria à terra para reimplantar a santidade. E, finalmente, ele é o Senhor. Jesus é o Senhor. E o cego o adora, ajoelha-se diante dele. Diante de quem dobramos os nossos joelhos? Diante de Jesus, somente dele. Quando viemos à capela, nos ajoelhamos porque temos o Cristo Eucarístico aqui presente no altar. Sempre Ele está ali presente para nós nos encontrarmos com Ele. Vocês recordam? Todas as semanas eu gravo um programa e é lançado. Na quinta, sexta-feira, por aí sempre.
Nesta vez, eu falei assim, se você é um daqueles que vai à missa sempre, então cuide, vai um pouquinho antes, se programe. Eu tenho que chegar uns 10 minutinhos antes para rezar, né? Depois tem as 10 Ave-Marias que são próprias das vocações também. Então, Jesus é o Senhor e ele dobrou os joelhos diante dele. Claro que os fariseus, diante desse milagre, fecham-se sobre eles mesmos e se julgam autossuficientes. Parece claro que o nosso caminho deverá ser aquele do cego, o cego que enxerga. Mas como um de nós tem um fariseu escondido no seu coração? Todos temos, né? Um maior, outro menor, cada um sabe. Assim, experimentamos continuamente um desencontro entre o coração que crê e um coração que não crê. Aquele que crê e aquele que mais ou menos, vamos imaginar que sim, que esse crê também. É um desencontro que nós temos. O centro do relato do Evangelho está nesse diálogo, que por sinal foi a última frase que nós ouvimos do Evangelho. Quem é, Senhor, para que eu creia nele? Aquele que era cego pergunta para Jesus. E Jesus responde o quê? Tu estás vendo, é aquele que está falando contigo. Exclamou ele, eu creio, Senhor. Crês que Deus é Pai, Criador de todas as coisas? Eu creio, Senhor. A mesma resposta dada por esse que era cego e que agora, depois de um tempo, ele se ajoelha porque ele disse, eu creio, tu és o Senhor. E prostrou-se diante de Jesus. Encontramos esse versículo nos versículos 36 a 38. Reconhecer a Ele como o centro de nossas vidas é algo centralíssimo. Vocês acham que não? É centralíssimo. Significa o quê? Que o principal de nossa vida de fé é reconhecer a Jesus Cristo como nosso Salvador. Sempre. Começamos aí. Pois as outras coisas elas vêm em segundo, terceiro, quarto lugar. O caminho do reconhecimento de Jesus Cristo como aquele que vem ao meu encontro está sempre aberto. Todas as vezes, você já recebeu o anúncio do querigma, o primeiro anúncio, Jesus que te fez, Ele te ama muito, profundamente. Quantas vezes é preciso que tu escutes de novo? Quem sabe seja esse ano em que vocês mesmos e pela palavra, Jesus Cristo chegue na vida de tantas pessoas. Deixa eu comentar uma palavra do Salmo que nós cantamos juntos. Este Salmo é para nós sabermos ele de cor. O Senhor é meu pastor, não me falta coisa alguma. Assim nós cantamos quantas vezes quando nós repetimos aqui? Várias vezes, né? Ele é o meu pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Este é o refrão do Salmo 23. O Senhor me guia sempre, pois Ele está sempre comigo, nunca me abandona. Vocês recordam que nós cantamos esta frase? Mesmo que eu passe pelo vale tenebroso, isto é, aquele mais escuro que encontramos, nenhum mal eu temerei, nada. Nenhum mal. Então nós vamos em frente. Mesmo estais comigo com bastão e com cajado, eles me dão a segurança. Eles me dão a segurança. Vamos em frente então. Está em 23, 2, 3. O Senhor nunca nos deixa sozinhos, isolados e sem companhia. Alguma vez vocês se sentiram sozinhos na vida? Pode ser que sim, né? Cada um pensa por si. Eu para mim não. Eu nunca me senti sozinho. Cada vez que eu acordo de manhã, eu digo, bom dia, Senhor. Estou aqui de novo. Vamos viver mais um dia. Na Tua presença, com a Tua graça. E de noite eu digo, obrigado, Senhor, pela vida que eu vivi. Prestemos atenção para ver se alguma vez
não nos bate na cabeça e no coração esta ideia. Uma palavra agora de gratidão a vocês que estão aqui. Padre Lianor, né? Certo. O Padre Lianor me acolheu assim com tanta alegria que virei outras vezes, se for assim, né? Então, o Padre Lianor, ele me acolheu com tanta alegria. Vocês sabem que ele é? Qual é o trabalho que ele tem? Não sabem? Então, ele é pároco desta paróquia, Segundo, ele é chanceler da Cúria. Então, aquilo que eu assino, ele assina também. Todos os documentos, é uma fila de coisas todos os dias que nós assinamos, não é verdade? Sim. E terceiro, ele trabalha também no Tribunal de Justiça da nossa arquidiocese. Então, se algum dia ele não estiver aí, é porque ele está trabalhando lá em casa. Então, ele está fechado lá, ele está entretido, fazendo aquilo que ele precisa fazer. Muito obrigado pela acolhida bonita, e vocês sigam em frente, querido povo de Deus. Eu espero vir outras vezes vos visitar. Queria dizer a última palavra, depois eu concluo. O ano passado, quando foi em novembro do ano de 2021, 22, 23, né? Então, eis que uma semana depois que eu tinha tomado posse na nossa catedral, eu desmaiei depois de uma missa e tinha um tumor que era grande e foi tirado. E depois disso deu mais outras coisas que foram se sucedendo. Por exemplo, aquilo que é feito que o cabelo cai, enfim, né? E também depois 12 quimioterapias que eu fiz até 1 mês e meio atrás, até o dia 5 de fevereiro. Foi a última quimioterapia que fiz nesse tempo todo. Então, como estamos? Estamos melhor, graças a Deus. Estamos melhor. Agora, fim de semana, nós vamos levar o nosso bispo lá para Curitiba. É lá que eu ficava normalmente, e o padre Rogério ficava normalmente lá comigo. Ele era diácono, seminarista, depois diácono e depois padre. E aí ele me acompanhava em todos os momentos da nossa vida também. Nós dizemos um obrigado ao Senhor. Obrigado a vocês, obrigado pelas pessoas que rezaram, obrigado àqueles que vocês acompanharam, todas as orações que vocês fizeram também. Se vocês puderem, rezem também, porque eu ainda tenho um pouquinho de falta de memória, tanto que eu não me recordei qual era a situação que eu tinha, eu não consegui dizer, porque eu não me recordei qual que era a situação que eu tinha na minha cabeça. Falta de memória é essa a realidade. Então vamos lá, porque desde que eu comecei até hoje, eu já cresci muito, muito. Agora falta mais um pouco, depois a gente volta à vida normal ainda. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Creio. Obrigado. Obrigado. Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, Todo-Poderoso, donde há de haver o julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna.
Amém.